Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do EducaCast, um podcast criado pela Layers Education, uma empresa de tecnologia voltada para a educação e que aqui se propõe a trazer um pouco do debate, um pouco dos temas atuais da educação no Brasil. A proposta é trazer entrevistados, convidados, para que a gente possa fazer aqui entrevistas, bate-papos e gravar esses podcasts de forma a trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de profundidade nos temas relacionados à educação. Aqui dos estúdios de São Caetano do Sul, Danilo Ionechig, cofundador e CEO da Layers Education, eu, Hugo Silo, jornalista de economia e negócios e que já há alguns anos cobre o setor de educação e é um apaixonado pela educação e pelas empresas do setor. E a gente tem aqui hoje, para esse nosso primeiro episódio, a convidada Valdenice Minatel, diretora do Colégio Dante Alighieri. Ela vai falar um pouquinho com a gente sobre o tema transformação digital como forma de formação de talentos. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar aqui o nosso bate-papo falando sobre a questão da transformação digital. Eu queria que você falasse para a gente, Valdenice, como que a transformação digital tem hoje também transformado o dia a dia das escolas públicas e privadas, no seu caso mais específico das escolas públicas, das escolas privadas. Como é que essa transformação tem ocorrido e quais são os grandes desafios desse processo todo? Ok. Bom, primeiramente, agradecer o convite para estar com vocês, agradecer principalmente Danilo, equipe, que eu acompanho há algum tempo, agradecer o Hugo pela mediação, e agradecer a todos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir. Bom, essa questão da transformação digital, ela tem um apelo muito grande, porque tudo, quando se fala digital, parece que a gente tem a salvação da lavoura, a solução de todos os problemas, e nem sempre é assim. Então, eu acho que está numa jornada a transformação digital desde que nós introduzimos a tecnologia nas instituições, nas casas, desde então começou uma transformação digital. No começo, um pouco mais lenta, por conta do acesso, que ainda era impeditivo lá nos primórdios, por conta do preço. Hoje em dia, mais facilitada por conta do acesso, também mais facilitado aos dispositivos tecnológicos, aos recursos tecnológicos. Então, ela é inexorável, ou seja, nem que a gente dissesse, bom, não vamos fazer, não depende mais das pessoas quererem ou não, ela está em curso. Quer seja porque nós não imaginamos uma vida sem tecnologia e, portanto, ela evolui conforme nós evoluímos, quer seja porque nós estabelecemos essa dependência num nível que, de alguma forma, é preocupante, e, por outro, traz muito conforto e expectativa de um mundo melhor. Então, eu acho que a transformação digital ela está dada, ela está posta, ela é irreversível, a gente precisa agora entender e cuidar para que ela, de fato, cumpra as promessas iniciais que foram e que são trazer mais qualidade de vida, incluir as pessoas, pensar nos direitos humanos, que são pautas que vão além da tecnologia e, portanto, ela não pode menosprezá-las. E acho que os grandes desafios têm sido subestimar essa transformação digital, dizendo, não, talvez isso não vingue. E também, o que eu acho que é bastante esquecido muitas vezes, é engajar o humano. Eu não concebo transformação digital que não passe por uma transformação humana. Eu gosto muito de utilizar um termo, considerando aí os dois pilares de uma transformação digital, que seriam o software e o hardware, né, que são temas aí para quem não é muito ainda neófito na área, que é o computador e sistema, o software, o que roda, o que faz o computador, enfim, fazer o que ele faz. Mas tem um terceiro pilar, que é o peopleware. Então, eu tenho sempre insistido nessa questão da gente fazer uma transformação humana também, porque, do contrário, essa transformação digital
ela vai, talvez, muitas vezes, fazer mais do mesmo. E aí me parece que nós temos um grande ponto de inflexão, porque, enfim, é muito mais fácil fazer transformação digital do ponto de vista de adquirir tecnologia e colocar para funcionar, enfim, fazer alguns plugins, mas quando eu penso que a reboque de tudo isso, à frente, atrás, do lado, vão ter pessoas, processos, aí as coisas ficam um pouco mais, digamos, complexas e também interessantes. Então, para mim, é a grande bandeira, é o grande, como eu disse, ponto de inflexão. Como é que eu faço uma transformação digital que considere a transformação humana como um pilar desse processo? Isso. Primeiro, obrigado, Nice, de você estar aqui com a gente. Eu vou já para o Nice, que é estranho chamar ela de Valdenice. A Nice, para quem não acompanha, foi minha chefe por alguns anos e trouxe bastante. Eu brinco com ela que foi a minha primeira investidora, o Hugo, porque quando eu apresentei o que a gente estava começando a fazer, ela falou, vai. Falei, não, Nice, o Davi tá com 3 anos na hora. Ela falou, vai. E se precisar de alguma coisa, você bate aqui na minha porta, que eu sempre vou te ajudar e o que você precisar por toda a história que a gente construiu junto. Então, primeiro, obrigado. E aí, conhecendo toda essa história, Nice, eu sei o quanto pessoas para você é importante e o quanto isso impactou durante esse momento de pandemia, todas essas dores e acho que talvez foi o momento em que a educação passou por uma transformação mais rápida, de maneira mais forte, mais contundente. E como essas pessoas foram impactadas no dia a dia aí? Tanto professores quanto alunos, a gente tem o Hugo aqui na visão de pai. Quanto isso impactou nessa relação aí dentro da instituição, Nice? Como foi vivenciar tudo isso na posição de diretora-geral e que cuida ainda da tecnologia, né? O Dante é uma referência em tecnologia, muito por todo o legado que a Nice deixou nos mais de 20 anos à frente da tecnologia. Obrigada, Danilo. Bom, generosidade sua, né? Você sabe mais do que ninguém quanto a equipe é importante e sempre foi um trabalho, sobretudo, de equipe. Então, a eles também eu faço a minha reverência, e se hoje estou podendo falar aqui com vocês é porque tem muita gente que ainda está lá no Dante e continua e acredita, e você que apesar de não estar mais conosco, sabe que você é parte dessa família. Então, vamos lá. Eu também sou mãe, então eu ficava tirando os meus chapéus, né, de diretora, de mãe, de professora, porque a gente sempre, uma vez professora, sempre professora, e acho que foi talvez um dos maiores desafios que eu particularmente vivi como profissional, e acho que as escolas viveram nas últimas décadas. Primeiro porque foi um exercício de urgência, não foi uma escolha, uma condição já pré-determinada, e acho que nós só sobrevivemos a tudo isso, primeiro porque nós nos demos as mãos, sozinhos nós não iríamos conseguir, e fomos muito resilientes, porque eu acho que foi uma experiência única levar a tecnologia para casa das pessoas, porque até então nós temos uma imersão, sempre tivemos e continuamos tendo uma imersão tecnológica muito grande no colégio. Mas essa imersão, ela não foi suficiente, porque ela precisava transcender os muros da escola. Então, quando nós precisamos... Abrir a sala de aula, né? O pai estava assistindo aula junto. Exato. Então, acho que foi muito disruptivo, porque quando nós colocamos toda a nossa infraestrutura dentro das casas das pessoas, a partir das aulas, e nós adotamos um modelo muito ousado, que foi manter o sincronismo do horário. Então, se o aluno entrava às 7 horas e tinha aula de química, física, biologia, nós mantivemos essa rotina, porque desde o começo, lá em março de 2020, a gente achava que seriam, sei lá, 3 meses de lockdown, e a gente está entrando no 3º ano da pandemia.
Mas, assim, ainda que a gente achasse que seria pouco tempo, a gente entendia que a equipe, que era importante manter a referência de escola que eles tinham. Então, os tempos foram mantidos, e isso foi muito importante, porque deu toda a cadência necessária para a tecnologia poder se estabelecer. Nós tivemos muitos desafios, famílias muito parceiras, outras que ainda tiveram uma certa dificuldade de entendimento, e para essas famílias a gente abriu todos os canais de escuta, porque a gente entendia que era um trabalho mais do que nunca em parceria, uma vez que a gente estava colocando a escola nas casas dessas famílias. Então, no começo, a tecnologia ela não foi a grande demanda. A grande demanda foi a gente se habituar a essa nova escola que não acontecia mais no espaço físico que a gente conhecia. E aí, toda a equipe de tecnologia se encarregou da tecnologia não ser o problema, porque eu acho que era essa a grande questão. Quando eu tinha uma grande dificuldade, que era mobilizar toda a escola numa operação digital, 100% digital, a questão tecnológica não podia ser também um problema. Então, a gente trabalhou muito forte nisso, colocou todas as equipes de TI e TE para se dedicar aos professores, aos alunos e às famílias. A gente abriu um canal de suporte às famílias, porque a tecnologia não podia ser um problema nessa jornada. E acho que isso foi muito impactante, porque a gente saiu muito mais maduro de toda essa história. Hoje, quando eu falo com a equipe, é um sentimento de que é como se a gente tivesse feito, assim, 4 pós-doc, toda a escola, sabe? Porque a gente está muito mais unido, a gente está muito mais pronto para as questões emergenciais, e as questões tecnológicas a gente conseguiu endereçar com muito trabalho, com certeza, mas hoje a gente recebe os problemas de um jeito diferente. Então, lá atrás a gente falava assim, puxa, a gente vai sair melhor disso, né? Era um mantra, a gente vai sair melhor dessa pandemia. Eu tenho as minhas dúvidas, mas a gente saiu mais potente de tudo isso. Essa é a sensação que eu tenho. E os alunos também, porque eles foram heróis, né? Eles, com toda... porque eu tenho um repertório de adulto e consigo lidar com esse lockdown, com esse distanciamento, mas o adolescente, a criança que depende das interações sociais, foi muito mais desafiador. Então, a eles, as famílias que têm filhos pequenos e na adolescência, a eles eu rendo aqui as minhas saudações, porque, de fato, não foi fácil. Nice, eu queria primeiro tomar a liberdade aqui de te pedir licença para te chamar de Nice, porque o podcast nos aproxima, né? Lógico. O EducaCast já nos fez amigos, então... Exato. Queria te perguntar, e queria, na verdade, trazer primeiro uma visão de pai. Eu sou pai de 2 crianças pequenas, os 2 estão em idade escolar, 7 anos e 4 anos, o Henrique com 7, a Ana com 4, e eu vivenciei isso de forma muito intensa, esse processo de colocar meus filhos para ter aula em casa, né, ter aula online, e era desafiador, assim, às vezes dava vontade de chorar, e eu via que os professores do outro lado também tinham vontade de chorar, porque era um mundo novo, né, era uma dinâmica nova de aula, tinha um delay, né, da transmissão, e às vezes o aluno queria falar e não conseguia. E eu acho que isso, eu como pai, e que acompanhei meus filhos ali no processo de aula, né, estava ali no dia a dia com eles, eu percebi 2 coisas. Uma é que os pais passaram a valorizar a escola como nunca. Muitos pais, por talvez displicência, negligência, ou mesmo por serem muito ocupados do trabalho, acham que a educação do filho é só deixar o filho na escola e depois buscar. Está pagando mensalidade, então a educação está resolvida. E não é. Né? Então, aí acho que esse engajamento dos pais e a valorização da escola foi muito intenso, foi muito acelerado nesse processo. O segundo ponto que eu vejo que a pandemia trouxe é que a tecnologia ela pode ser um aliado, mas ela nunca vai dispensar a presença do professor, do educador. Né? A tecnologia, a inteligência artificial nunca vai substituir a inteligência humana, natural, né? A capacidade de criação, a criatividade, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu queria trazer essas questões para o nosso debate aqui, até que ponto o legado
da pandemia, dessa digitalização, vai ser permanente no setor de ensino no Brasil e no mundo? É interessante, Hugo. Eu acho que não é um paradoxo, mas por conta de todo esse adensamento tecnológico que nós fizemos, né, por conta desse distanciamento que a pandemia nos impôs, foi muita tecnologia, mas a percepção de que o professor ele é absolutamente uma pessoa de ponta e imprescindível nesse processo, isso ficou muito demarcado. Então, eu sempre defendi, especialmente aquele professor que, enfim, se joga e faz daquele momento da aula um momento assim quase que sagrado e inesquecível. Então, esses professores que abraçam esse momento dessa docência, eles ficam eternizados, né, na memória dos alunos e nessa jornada que a escola conseguiu construir graças a ele, usando tecnologia. Então, eu acho que no Dante a gente tem sim um reconhecimento muito grande dos professores, a gente vê as famílias, principalmente os alunos, há graças a Deus, um respeito muito bacana, mas tudo isso que a gente viveu reafirmou e repactuou essa importância desse protagonismo do professor e também do aluno, porque se o aluno não abria a câmera, era um problema para o professor, porque era importante fazer o contato visual, saber como aquele aluno estava, né? Quando a gente já estava lá com 3 meses de lockdown, assim, não dava para não ter câmera aberta, porque era a única forma, muitas vezes, que a gente tinha de fazer um contato humano, né? Então, eu acho que a gente precisou ter muita tecnologia para perceber o quanto que o humano é importante. Eu acho que de novo, aquela dualidade, que na realidade não é uma dualidade, mas uma coisa que é uma completude, né? Para eu ter uma tecnologia de excelência, eu preciso ter emoção, eu preciso ter potência humana que faz isso acontecer. Por isso que eu acho que a inteligência artificial, quando ela acho que ela veio para ficar, mas ela não pode desmerecer o lugar, o endereço que tem o humano, sob pena da gente inverter os papéis e criar aí uma coisa meio bizarra. E aí, quando você diz o legado, realmente, muitos processos nós mudamos lá no Dante por conta desse aprendizado, dessa jornada que nós tivemos já nesses 3 anos, porque ainda nós estamos na pandemia, a gente está ainda vivendo processos pandêmicos, né? A gente está muito voltado agora para o presencial, mas esse legado é incrível. Primeiro, aquele legado que eu te falei, de deixar nas pessoas a certeza de que a gente consegue. Se a gente fizer escolhas certas, juntar os esforços individuais num coletivo de ponta, o legado que a gente constrói é incrível. Então, nós mudamos muita coisa lá no colégio por conta dessa experiência. E isso, de novo, veio para ficar. Até mesmo o home office, que era algo que, saindo um pouco da sala de aula e indo agora para o administrativo, para as escolas era um assunto que não cabia, né, teletrabalho. E hoje a gente já fez uma mudança no nosso contrato de trabalho, então houve um avanço em todos os sentidos, né, causado, infelizmente, pela pandemia, né? Mas dizem que as guerras e todas essas privações que a humanidade passa, de um lado há perdas, e elas são absolutamente horríveis, mas, de alguma forma, há um avanço em outros segmentos, né? E a gente se apega a eles para esquecer os sofrimentos que todo mundo teve por conta da pandemia. Só para complementar esse teu raciocínio, me lembro daquela frase, eu não sei de quem é o autor, então não vou cometer aqui o equívoco de atribuir a frase à pessoa errada, mas diz que tempos difíceis formam pessoas fortes, né? Exato. Então eu acho que essa pandemia ela foi difícil para o aluno, foi difícil para os pais, para as escolas, mas a gente acaba saindo fortalecido. Mas olha, eu me lembro de uma ocasião que eu, conversando com a professora do meu filho, já os dois meio que desesperados, eu falei assim, eu nunca dei tanto valor para um professor. E ela me respondeu assim, Hugo, eu nunca dei tanto valor
para os pais, É, né? Porque top. assim, essa complementariedade, essa parceria, escola e família, foi fundamental para que a gente conseguisse Foi. atravessar esse período mais difícil, né, Nice? Foi. E se eu me, assim, passando um filme agora na minha cabeça, é, os momentos assim de mais assim de plenitude foi quando a gente encontrava essas famílias e dizia, puxa, que bacana, foi difícil para o meu filho, mas assim, eu reconheço o esforço do professor, eu reconheço o esforço da escola, apontando as críticas, fazendo sugestões, numa relação muito horizontalizada, onde a gente sabia que se a gente não se unisse, não ia dar certo para ninguém. Então, eu concordo com você, Hugo. Acho que foi nesse encontro que a gente percebeu o quanto a gente pode se ajudar, se apoiar e o quanto isso beneficia os nossos alunos. Muito legal você trazer tudo isso, Nice. E aqui hoje na Layers eu venho passando por um ponto de decisão muito crítico, né? E você comentou sobre a parceria, o quão importante ela foi para passar tudo isso, e agora o quanto começa a se adaptar a essa realidade, até do trabalho telepresencial. E aqui hoje, talvez o que eu mais tenha tido desde o dia zero de pandemia, a gente conseguiu parar a empresa e deixar todo mundo em lockdown 10 dias antes de fato ser anunciado o lockdown, então deu tempo da gente se preparar, mas tinha algo que eu não conseguia mensurar e até hoje eu não consigo mensurar, foi o prejuízo criativo da troca entre as pessoas, aquilo que o presencial ele é impagável, né? O cara que está ali com uma dor, e vou relembrar as minhas dores de Dante, quando eu estava lá sem saber como eu avançava alguma coisa, eu subia, Tiago, como eu melhoro esse tapete aqui para os alunos entenderem o que eu quero explicar? O Thiago ia lá de designer me dava dicas. Davi, e essa programação, o que eu faço aqui? O Davi me mostrava outras dicas. Essa troca criativa é algo que eu não consigo mensurar dentro dos meus indicadores aqui. E a gente sabe que os alunos tiveram esse prejuízo, né? E como a tecnologia agora vai poder apoiar nisso tudo, Nice? Então, Danilo, o que você traz é um aspecto muito importante, que é o aspecto da cocriação. No fundo, quando você pedia ajuda para o Tiago e para o Davi, eles também aprendiam com você, né? Então, esse momento de você trazer uma dúvida, o Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa que eu acho incrível, assim, é que quando eu encontro uma pessoa e eu tenho um pão, e essa pessoa que eu encontro também tem um pão, ao final desse encontro, cada um sai com um pão. Mas quando eu encontro uma pessoa com uma ideia e outra pessoa tem outra ideia, cada um sai com duas ideias. Então, essa magia do encontro que a gente se habituou a fazer no presencial, ela foi muito deteriorada e muito prejudicada por conta dessa situação de distanciamento. Eu acho que ao longo desses meses, né, desses anos, né, imagine falar em anos já, meu Deus, até me assusta, mas enfim, a gente foi criando, forçando algumas situações para que a gente resgatasse esse momento de encontro, o que você estava falando, a gente perdeu o momento do encontro. E mesmo quando eu falo de criar situações do virtual, como o nosso referencial ainda é muito do presencial, ficava faltando alguma coisa. E acho que sempre vai faltar, sabe por quê? A não ser agora no metaverso, eu não sei. Agora vem um outro conceito, né? Quem sabe? Vamos ver. Mas assim, você tem uma linguagem corporal, você tem um monte de coisa, você tem os cheiros que estão no ambiente, você tem os ruídos que compõem aquela cena, porque quando você está discutindo uma situação, não é só eu falo uma coisa, você falou, tudo importa. E às vezes o digital ele não consegue carregar esse tudo importa, então ele tem uma limitação que está posta. E acho que eu vou até mais longe, eu acho que a gente desaprendeu a conviver em algumas situações. Então, a gente está agora nesse retorno, algumas empresas ainda não estão 100%, outras vão permanecer nesse híbrido ad infinitum, porque percebeu que é possível, mas a gente recuou em algumas habilidades emocionais, do convívio. Sociais. Exato.
turno de fala, né? São coisas assim tão primordiais para o relacionamento que ficaram assim meio que desapercebidas no digital. Agora, nessa volta, a gente percebe que a gente tem que repactuar algumas coisas. O que eu tenho certeza, né? Eu acho que o legado, é possível fazer um bom ambiente de trabalho híbrido? Mas eu tenho lido muito sobre isso e conversado com algumas pessoas que não trabalham só em escola, tentar fazer com que minimamente haja um encontro, para justamente haver conflitos, haver discussões que vão além da tela, que você não tem que chamar para o link, né? Que a pessoa aparece lá como quem vai tomar um café e de repente já está contribuindo. E que às vezes perde o time da fala, né? Porque aqui na interação virtual, às vezes passou. Exato. Então, assim, por exemplo, se eu tivesse aí, o meu corpo fala também, e isso é importante, isso dá ganchos para outras interações. Então, eu acho que tem algo muito bom que provou-se que a gente pode pensar em modelos diferentes, modelos educacionais, modelos profissionais, mas tem algo que é humano e que a gente não pode perder de vista. E aí cada empresa vai entender o que de fato não pode abrir mão, o que é o sagrado, sem aquilo meio que você deteriora todas as outras relações. Eu acho que a questão do teletrabalho, do home office também veio para ficar, eu acho que a gente ampliou, quer dizer, agora você trabalha com gente lá do Amazonas, que incrível. Mas eu acho que quem está próximo, poder ter essa experiência de conhecer, até de ter o cheiro, porque os ambientes têm cheiro, né? Tem coisas que o digital não consegue ainda captar. Eu acho que a gente não... É uma experiência humana que precisa ser considerada, porque ela traz um equilíbrio pessoal, né, em termos do autoconhecimento e da autorregulação das pessoas em relação às outras pessoas. Acho isso que tem que ser considerado a partir de agora. Onice, essa pandemia não é a primeira pandemia do mundo e nem Não. vai ser a última, né? Me parece que como a grande pandemia anterior foi lá da gripe espanhola, 1918, Sim. E curiosamente a gente tinha movimentos semelhantes ao que temos hoje, né? Movimentos anti-vacina, movimentos de teoria da conspiração, de que o vírus foi inventado, aquela coisa toda. Passado mais de 100 anos, a gente tem uma nova pandemia. Ou seja, essa pandemia é a primeira pandemia da nossa geração. Mas não vai ser a última, provavelmente. Gostaria que fosse, mas a mutação e as novas variantes mostram que a gente vai ter que conviver com esse tipo de situação durante muito tempo. Eu sei que nesse período dessa pandemia, como é a primeira pandemia da nossa geração, houve um prejuízo educacional, de desenvolvimento intelectual para muitas crianças. Quem tem 5 anos de idade hoje passou 50% da vida dentro de um isolamento social, dentro de uma pandemia. Ou seja, uma criança de 5 anos que já estaria voando na aprendizagem, na escola, voando nos livros, voando no conhecimento, ele teve um prejuízo por conta dessas 50% da vida dele foi pandemia, né? Então, assim, qual é a saída como educadora, como profissional da área de educação, para recuperar esse dano socioemocional? Porque a gente vê crianças hoje muito voltadas para, por exemplo, programação, voltadas para os games, com a cara na tela do computador o dia todo, no tablet, tal, mas esqueceram de que precisam conversar com os amiguinhos, precisam conversar com as amiguinhas, precisam interagir com outras pessoas. Ralar o joelho, né? Ralar o joelho, né? Chutar uma bola no campinho, voltar com o pé machucado, passar ali um gelol no cotovelo. Então, assim, eu acho que esse tipo que faz parte da infância e faz parte do desenvolvimento da criança, né? Eles perderam, porque eles passaram muito tempo na tela. Nada contra a tela. Eu tenho várias telas, na minha casa tem várias telas, meus filhos ficam nas telas, mas a gente estabelece limite. Olha, agora é hora de brincar, vai jogar bola, né?
na rua, no quintal, não sei o quê, mas sempre com máscara, cuidado com o distanciamento. Então, eu não sei qual é a avaliação sua em relação ao como recuperar esse prejuízo socioemocional, essa interação, essa educação que a gente aprende não na escola, mas convivendo com os outros, né? É a bala de prata, assim, a resposta, assim, né, dessa pergunta. Mas eu vou tentar, assim, arriscar a partir dos contextos, fazendo um pouco do que eu gosto de fazer, que é análise de contexto. Veja, é a primeira pandemia da era digital. Isso faz toda a diferença. Porque lá em 18 a gente não tinha internet, a gente não tinha grupo de WhatsApp, a gente não tinha fake news, a gente não tinha, enfim, tudo era sob certo aspecto, as informações demoravam a chegar. Hoje você tem uma instantaneidade, né? E se você não tem de forma instantânea, você começa a ter sudorese, porque você está viciado naquele ritmo frenético de tudo agora e para ontem, né? Se possível. Então, esse é um problema. Acho que essa pandemia chega no momento crucial, onde a gente estava fazendo uma reflexão muito importante sobre essa questão dos adictos, das pessoas viciadas nas tecnologias e mais ainda nas redes sociais. E aí ela chega dizendo, ou a gente continua na tela ou não vai ter vida quase, né? Então a gente meio que deu um desconto nesses 2 anos e meio, quase 3 anos, né? A gente está completando agora, em 2022, a gente entra no 3º ano da pandemia, com um grande problema na mão, além de estar na pandemia, é como é que a gente faz a reversão dessa dependência que foi a garantia para a gente continuar se conectando com o mundo. Que a gente estava falando até agora que a escola só foi possível por conta das telas. E agora a gente fala assim, puxa, eu acho que agora a gente tem um problema, porque o pessoal está ficando muito tempo na tela. Então, eu acho assim, eu li um livro, assim, Fábrica de Cretinos Digitais. Então, eu tenho me dedicado ultimamente a justamente entender como é que a gente pode fazer redução de danos, porque agora a gente tem que falar de redução de danos. Não vejo como algumas pessoas, não, eu vou recuperar. Eu acho que recuperar a aprendizagem é o menor dos problemas. Sabe por quê? Sem a pandemia, a gente já tinha criança que aprendia a ler com 5, 6, 7, 8. Isso nunca foi um grande problema para a escola. Às vezes é mais para a família, que tem uma expectativa, até porque compara, mais para a escola. E eu falava isso para os pais, logo lá em 20, eu comecei a fazer reunião com os pais, porque principalmente os pais das crianças que estavam em fase de alfabetização, naturalmente eles ficavam muito preocupados, mas ele não vai se alfabetizar. E eu dizia o seguinte, os nossos filhos que têm acesso ao mundo escrito, ao mundo letrado, eles vão aprender a ler e escrever com, sem, apesar da escola. Isso é duro falar isso trabalhando numa escola, mas existe uma potência latente de curiosidade e a criança, naturalmente, ela vai construindo essa leitura de mundo que depois se transforma em uma leitura convencional, digamos assim. E aconteceu o que eu previa, todos estão lendo e escrevendo, todos. As dificuldades que você como pai tem, que eu também tenho como mãe, elas independem do que aconteceu. Veja, vamos lá separar isso. As crianças elas vão apresentar dificuldades ao longo da jornada acadêmica e não tem problema, isso faz parte. Algumas vão com mais facilidade, ok também. E às vezes acontece de apresentar logo nos anos iniciais, lá no ensino médio, vai depender de muito do contexto que ela está vivendo, das questões emocionais, dos desafios socioemocionais que ela está vivendo, que tudo isso interfere nessa questão de aprender, que é um processo muito complexo. Então, o que eu digo, a questão da aprendizagem a gente vai recuperar. Os conteúdos que a gente não conseguiu trabalhar lá em 20, 21, de alguma forma eles vão voltar nos anos seguintes, né? E isso vai se equalizar.
Então, como educadora, isso não me preocupa. O que me preocupa são os déficits emocionais, que aí a gente tem que cuidar, porque eles vão se sobrepondo aos desafios, por exemplo, de uma pré-adolescência, de uma adolescência, que são fases bastante desafiadoras. Então, como é que a gente recupera? Primeiro, a parte pedagógica é confiando na escola. Entregando para a escola essa situação, a escola deve ter um plano de aceleração de aprendizagem para aqueles alunos que ela vai identificando que precisam desse plano, outros que estão naquele momento natural de ter um ritmo que não é o ritmo mais acelerado, e essa é a beleza, porque cada um vai aprender de um jeito e no seu tempo. Às vezes, acelerar algum processo é um problema, porque lá na frente desmorona tudo. Então, a questão pedagógica, eu acho que as escolas, todos os profissionais da escola têm se dedicado muito a isso, a fazer a diagnose desses alunos e endereçar exatamente, bom, aqui ficou uma lacuna só em matemática, aqui é na leitura e na escrita, lá em história. Então, as escolas, com certeza, devem estar fazendo isso, e isso vai, com o apoio das famílias, isso deve resultar num cenário bastante confortável, eu diria. E outra coisa que eu sempre falava nas lives que eu fazia, leiam com seus filhos, leiam. E mais do que isso, peçam para os seus filhos, leem para vocês, troquem esses papéis. A leitura, ela transforma a vida das pessoas. Então, e eu falava, quando vocês estão lendo para os seus filhos, vocês estão alfabetizando. Quando vocês estão olhando placas na rua, isso é alfabetizar. Alfabetizar não é só aquele momento formal de ir para a escola e escrever as letrinhas no caderno. E quando os seus filhos leem para vocês, é o momento de validar o que eles estão sabendo ou o que eles ainda não sabem, né? E eles é interessante, porque se a gente dá um livro para uma criança de 5, 6 anos, com um monte de texto, eles começam a criar a história, é uma leitura intuitiva e que tem que ser valorizada. Então, veja, né, para tentar fazer curto uma longa resposta, né, peço desculpas, inclusive, mas a questão pedagógica, eu acho que ela está bem endereçada para a escola, com apoio das famílias, um aporte de muita leitura, de muita conversa com os filhos, isso estimula a curiosidade, isso é muito importante. A questão socioemocional é uma questão que também tem que ser apoiada pela família e é o grande desafio da escola, né? Então, a gente tem se dedicado a isso, nós contratamos psicólogos para atuarem junto com os professores, porque a gente entendeu que nessa volta dessa pandemia, a questão da convivência, da convivencialidade, ela ficou prejudicada por conta do distanciamento. Então, como é que a gente vai resolver isso? Eu acho que é escutando os nossos alunos, né? Criando espaços onde eles podem falar das dores deles, das dificuldades, e juntos a gente unir esforços com as equipes da escola, com as famílias e com os profissionais, os especialistas, para a gente construir algo que nunca ninguém viveu antes, que é o pós-pandemia, no momento digital. E aí eu vou só fechar o parênteses que eu abri lá atrás. É preciso de um regramento da questão digital. Eu acho que eu amo tecnologia, tudo que assim eu conquistei no âmbito profissional eu devo à tecnologia, mas a gente precisa não esquecer do humano. Então, eu acho que é muito importante. Quando você falou, tem horário, é isso mesmo. Tem que ter um regramento sobre isso, para que a gente não vicie os nossos filhos, né? Muitos, infelizmente, já estão viciados. A gente está viciado, quando eu digo assim que há muitos adultos que não conseguem dormir e acordar sem, né? Eu tenho uma pesquisa, sem mexer no celular, tem uma pesquisa que acho que 7 entre 10 pessoas, a primeira coisa que faz quando acorda, abre os olhos, é pegar o celular. É uma distopia isso, né? É uma distopia. A gente tem que pensar que isso não depende da escola, depende dos hábitos familiares. E eu sempre digo, as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Então, os pais que querem que seus filhos sejam bons usuários precisam também dar o exemplo. Não é fácil, né? Porque os adultos estão bastante assim enebriados pelas mídias sociais. Enfim, eu não quero dar lição de moral, porque, enfim, não sou a pessoa mais indicada e nem gosto disso, mas eu acho que é uma boa discussão
para a gente ter nesse espaço e em outros espaços. Ai, pronto, acho que eu falei bastante, desculpa. Não, nisso o tempo é todo seu, não precisa se preocupar, pedir desculpa, nada disso. O episódio é seu e é muito bom te ouvir, é muito bom te ouvir. Bom, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados sobre antes de terminar o nosso podcast, se o Danilo quiser conduzir a pergunta, fique à vontade, Danilo. Uma pena ter que fazer a pergunta, porque significa que a gente está chegando ao fim do episódio. Eu ficaria aqui mais horas trocando, já que eu não tenho mais o prazer de fazer isso diariamente. Mas isso, a gente sempre tem trazido uma reflexão para que outros educadores, outras edtechs que têm nos acompanhado no nosso podcast possam imaginar e refletir sobre. Então, ela é mais uma reflexão e o que você faz, né, por trás dessa reflexão do que por simplesmente uma pergunta. Basicamente, o que a educação te trouxe, te proporcionou, que inspira você hoje a fazer na educação de outras pessoas? O que te inspirou lá atrás? O que te mudou sua vida que hoje te inspira a continuar mudando a vida de outras pessoas? Então, Danilo, bom, você é muito generoso. Você sabe que você tem meu celular, quando você quiser a gente conversa, né? Você sabe que as portas do Dante estão abertas, mas vamos lá. Eu acho que são duas coisas. Eu acho que a educação, para mim, ela foi uma redentora, né? Eu tenho uma história de vida que, se não fosse pela educação, eu não estaria aqui com vocês hoje. Assim, não vou também entrar em detalhes, mas meu destino lá atrás estava selado e era um destino muito complexo e complicado. E meus pais decidiram que eu e minhas irmãs, a gente não teria o destino que eles tiveram, e que acho que foi uma luz, né? Porque meus pais não eram educados, não tiveram condição de frequentarem por muitos anos a escola, mas eles perceberam que a educação era a única forma de uma existência honrosa nesse mundo. E então acho que foi muito mais o meu pai e minha mãe lá atrás, quando mudaram de cidade para que a gente pudesse estudar, e eu percebi muito cedo que a educação fez essa transformação na vida da minha família, e decidi que era isso que eu queria fazer. Então eu fiz pedagogia, e acho que a educação é uma forma tangível da gente mudar o mundo, porque a gente muda as pessoas, e quem muda o mundo são as pessoas. Então, eu acho que o que me inspirou foi a percepção de que a educação, de fato, é a via hoje para as pessoas, para um país, né, para todo mundo, para a gente encontrar, para a gente pensar em dias melhores. A educação é a esperança, e meu sobrenome é Esperança, eu vou sempre acreditar que é possível. E cada vez que você sabe, Danilo, cada vez que a gente tem alunos que voltam, puxa, que legal, esse impacto que a gente tem na vida das pessoas e que a educação proporciona, né, essa possibilidade das gerações trabalharem juntas, né, lá no Dante a gente tem ex-alunos que voltam a trabalhar como professores, eu tenho hoje colegas que foram meus alunos, isso é mágico, isso é incrível. E aí vem a tecnologia trazendo toda essa camada, e não é uma metáfora com aleias, não, é uma camada de superação, de aproximar, de transcender. Então, eu acho que quando eu escolhi trabalhar com tecnologia e educação, era porque assim, eu unia as duas coisas que, no fundo, faziam a magia, que é a transformação das pessoas, do espaço e do mundo. Então, eu sou muito grata, primeiro, aos meus pais que me colocaram, me induziram a acreditar na educação, e também as oportunidades que a vida foi me colocando para não deixar de acreditar na educação, porque, no fundo, é também não deixar de acreditar, é se inspirar, mas não deixar nunca de deixar de ser inspirado pelos bons exemplos, porque as dificuldades sempre existirão, e elas fazem parte, né, desse processo de crescimento que a gente vai vivendo.
Então, essa é muito difícil a sua pergunta que você fez, viu, Danilo? Mas- Eu acho que me enrolei aqui, Mas o bacana é que você trouxe exemplos dessa mudança, né? O quanto, de alguma forma, a gente cria vínculos, né? E depois essas pessoas voltam por algum legado. Aqui a gente tem o Gabriel, né? Pois Eterno Gabriel, é. que foi nosso aluno aí no colégio, que hoje está aqui com a gente, tá Ah, super bem, um não, e dos devs aqui do é time. incrível, assim. E você imagina o impacto que você fez na vida desse garoto, desse homem, né, que agora é um homem. Então, assim, eu me emociono, porque, primeiro que é de grande responsabilidade, mas é mágico tudo isso, né? Foi preciso, assim, esse encontro, de novo a palavra encontro, mas, assim, você abrir e falar, ó, vamos lá nesse processo educativo onde você com certeza aprendeu, mas transformou, deu uma perspectiva para esse menino, e o Gabriel é incrível, né? Incrível. Que Em orgulho. resumo, qualquer transformação digital está pautada em pessoas. Sempre, sempre, sempre e sempre. Muito bom. Nice, suas respostas são tão boas que eu vou te fazer uma última pergunta que eu queria ouvir de você. Se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar 20, 30 anos atrás, o que a Nice de hoje aconselharia para a Nice lá de trás? Seja menos ansiosa, Nice. Vai dar certo. Calma. Muito bom. Eu sou muito visceral em tudo e acho que às vezes assim eu mesmo assim, né? Mas assim, hoje eu também aprendi a me aceitar. Eu acho que eu já me cobrei muito assim, e eu acho que eu também falaria assim, vai dar certo, Nice. É um bom conselho, né? Em tempos de pandemia, de tantas mudanças, controlar a ansiedade é um bom certo, conselho, vai dar né? certo, Que exatamente. bom. E eu falaria também uma coisa, já que você me deu essa oportunidade, eu falaria assim, você vai conhecer pessoas incríveis que vão fazer coisas incríveis, então vai lá. Ótimo. E eu estou aqui com uma pessoa incrível que você conheceu, Exatamente. que tive também o convite de participar desse podcast. É um prazer. E muito obrigado, Nice, pelo seu tempo, pela sua entrevista. Agradeço. Foi um prazer falar com você. Vão lá e muda o mundo, tá? Que é isso que vocês têm que fazer. Vamos junto. Vamos junto. Democratizar a educação com acesso à tecnologia. Exatamente, sempre. Tech para todos. Obrigado, Nice. Uma boa noite e um abraço. Tá, obrigada, Tchau, gente. obrigado, Nice. Até mais.